Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Reis, capítulo 7. Eliseu prediz a fartura. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: Eis que o verá com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passamos para o arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. Porém, chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Por isso levantaram e fugiram no crepúsculo. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e roupas, foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e o esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram então, gritaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas estavam como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, esconder-se pelo campo, dizendo: Quando sair da cidade, então tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tome-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou como mensageiro após os exércitos dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e viram que todo o caminho estava cheio de roubos e de aviamento dos que os sírios, apressando-se, jogaram fora. Então voltaram e os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei na porta, o capitão em cuja mão se apoiava, e o povo atropelou na porta e morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que o verá com os teus olhos, porém ali não comerás. E assim se sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu.